E aí, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Que legal! Hoje é quinta-feira e eu quero dar continuidade a um pouquinho do tema que nós começamos na terça-feira passada. Se você não assistiu o vídeo de terça-feira, eu recomendo enfaticamente que você assista. Se você não assistiu, independente de qualquer coisa, no final desse vídeo aqui, você vai encontrar o cardzinho para que você se remeta a esse vídeo. Nesse vídeo eu falava a respeito da importância da geobiologia aplicada à radiônica, aplicada à agricultura. Agricultura, radiônica, geobiologia. Eu estava dizendo, afirmando, que a pessoa que vai trabalhar com reequilíbrio na área de agricultura, pecuária, as extensões agrícolas de toda a ordem, ela precisa, tem o dever de conhecer sobre geobiologia. E lá eu dou as minhas justificativas. Só que hoje aconteceu um negócio, eu vou dar continuidade a esse tema, e eu quero acrescentar nessa conversa de hoje uma visita que eu recebi logo pela manhã. Hoje são quase 11 horas agora, e eu recebi logo pela manhã a visita de uma amiga, aluna, a Neuza, né? A Neuza, tá aí, ó. Ela veio me visitar, ela falou, Flávio, poxa, queria um dual rode desse que você faz, eu aprendi a fazer aquele que você ensina com fio de cobre lá no curso e tudo mais, é muito bom que você ensinou, mas eu queria esse que você fabrica e tal, eu vou aí buscar. Pô, tinha um despacho pelo correio, não há problema algum, ela mora longe daqui e tal. Não, mas eu quero bater um papo contigo. Então tá, venha, será um prazer recebê-la. E ela chegou logo cedo aqui, me trouxe um presente também. Fiquei muito feliz com a visita dela, foi bem legal. Ela, o esposo, depois, que o esposo dela tem a carpintaria naval, conversamos sobre outros temas aqui. Bom, se eu for contar da nossa conversa, então nós vamos longe. E aí, nós estávamos conversando sobre a evolução do trabalho dela, o que ela tem feito tanto no âmbito da radiestesia quanto no âmbito da geobiologia, e isso é o que eu sempre falo aqui para a turma. Não importa qual é o teu nível de conhecimento. O que importa é a tua capacidade de superar este nível. Mais do que isso, o teu esforço e a tua disciplina em ir para o próximo nível. A Neuza é essa pessoa. Esteve aqui comigo, me contou das suas experiências, das suas dificuldades. E aí ela estava me falando, me pedindo que ela precisava fazer um equipamento, um desagregador, que é um circuito, esse aqui você está vendo, que é um oscilador, tal, e esse dispositivo ele trabalha com dentro de âmbitos muito pequenos e tal. E aí ela me contou da intenção dela de criar uma dinâmica para as múltiplas possibilidades de aplicação de um dispositivo como esse, que é um oscilador e que produz uma ação desagregadora de estados microvibratórios deletérios. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, nós temos um programa extenso de treinamento, tanto de autodefesa psíquica e proteção espiritual, quanto as ferramentas para equilíbrio microvibratório. É bem legal. E ela participa de todos esses programas porque ela quer se fundamentar na geobiologia. E aí comentávamos de um fato, de outro, e ela comentou comigo a respeito de uma pessoa que ela conhece, e essa pessoa é uma pessoa do relacionamento dela e tudo mais, e essa pessoa estava comentando com ela que o local onde ela trabalha é uma instituição de saúde, né? Não é aqui em Florianópolis, é no interior, é uma instituição de saúde e ela estava me perguntando, Flávio, lá naquele local, segundo essa pessoa, a minha conhecida, ela tem acontecido coisas lá que muita contenda, as pessoas brigam entre si, é um lugar, muito embora a gente tenha procurado, na medida do possível, apaziguar, acertar as pontas e tal. Além disso, acontecem coisas que não são normais. E eu falei, mas como assim? Aí ela começou a me relatar a parte de fenômenos físicos, a parte de pessoas que começam
a ver coisas. Quando fala ver coisas, não necessariamente são manifestações espirituais. Isso precisa ficar muito bem claro, tá? Quem conhece, esse não é um assunto para a turma da quinta série. Isso não é assunto para esotérico, isso não é assunto para nenhum tipo de aproximação mística religiosa. Isso é técnico, tá? Então, eu vou traduzir para você o que ela estava percebendo no relato dela. São fenômenos de poltergeist. O fenômeno de poltergeist, ele tem basicamente dois pilares. Depois eu comentei com ela outros eventos que a gente trabalhou e tudo mais, e ela realmente ficou convencida de que para se fazer um trabalho dessa natureza, a gente precisa ter um aprofundado conhecimento de geobiologia. Então, os fenômenos de poltergeist, eles estão circunscritos em determinadas áreas. E essa circunscrição em determinadas áreas, elas são áreas que são áreas degradadas. O que é isso? O solo que fica entre o ar e o manto rochoso, o solo, essa matéria orgânica, a terra, né, ele é um material degradado. Toda vez que há degradação do solo, em aterro sanitário, por exemplo, em cemitérios, em a parte de hospitais muito antigos, né, que tem o subsolo feito com fundação muito antiga, que eventualmente não tinha sistema de saneamento e tudo mais. Este solo é um solo deletério, um solo que tem conteúdos, que tem bases orgânicas que dão suporte e sustentação a formas astrais, espectrais, formas de tensor vibratório, formas astrais e mentais de baixíssimo tensor vibratório. Essas formas astrais, elas se conectam com pessoas que trabalham nas instituições que foram feitas sobre esse local e também, agora um segundo pilar, se este local tem uma história. Florianópolis assim como naquele local, Florianópolis apresenta alguns locais aqui que não só o solo é deletério por conta da condição geológica, mas é também um local que apresenta elementos históricos cujos estados de consciência ou entidades espirituais que viveram naquele local têm uma aproximação vibratória. Então, isso não está no âmbito das religiões. Isso não está no âmbito desse esoterismo tacanho. O trabalho sobre essa ótica tem que ser feito com pessoas altamente especializadas. Repito, não é para a turma da quinta série B. Tá bom? A quinta série A, a quinta série B são os repetentes. Não é para a turma da quinta série B. Esteja certo disso. E aí, ela me fez a seguinte pergunta. Ela me relatou o caso lá e tal. Bem, como eu não estou autorizado a falar o nome da pessoa que ela me relatou e tampouco a instituição que essa pessoa trabalha lá, eu falei, bom, então eu vou só fazer o desenho porque vai ficar didático e não vai ter absolutamente nenhum problema. Aí ela falou, Flávio, puxa vida, como eu conheço essa pessoa é uma pessoa muito querida e tal, eu gostaria muito de ajudá-la, principalmente lá no local onde ela trabalha. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Aí eu falei para ela, não tem nada que você possa fazer. Puxa, mas a gente não podia colocar algumas coisas, alguns reequilibradores lá? Não tem. Não fala que vai colocar gráfico, que pelo amor de Deus. Vou colocar cristal, colocar gráfico, vou fazer uma defumação. Não, isso não vai acontecer. Você não vai conseguir fazer esse reequilíbrio. Você pode eventualmente dar suporte 2, 3, 4 dias e depois tudo volta novamente. Porque o volume, a instituição é uma instituição antiga, porque o volume de coisas envolvidas na história da instituição, as coisas envolvidas em todo o processo da construção e também da história do local, nós temos aí os dois pilares que suportam toda essa fenomenologia do poltergeist, que são
as manifestações psíquicas, as pessoas ali presentes conseguem visualizar, presenciar, as pessoas ali presentes presenciam a parte fenomenológica, que são fenômenos físicos, fenômenos auditivos, fenômenos olfativos, toda essa parte introdutória do assédio, notadamente sustentada por uma tradição daquele local e pelo fato de ter uma geologia deletéria. Quando eu falo geologia, não é somente o solo, mas tem depois radiação eletromagnética, depois tem a parte arquitetônica, degradação da arquitetura e tudo mais. De repente tem as pessoas que eventualmente, se for, por exemplo, no caso por exemplo, de um hospital é muito comum as pessoas morrerem nos hospitais. Eu sou, como vocês sabem, eu sou voluntário aqui no CEPOM, que é uma instituição que acolhe, atende pelo sistema de saúde, sistema público de saúde, acolhe pessoas com pacientes oncológicos, pacientes de alta complexidade. É um atendimento top de linha, referência internacional. O trabalho lá eu tenho muito orgulho, tenho muita honra de ser voluntário naquela instituição, porque eu sei como aquilo lida e cuida dos seus pacientes. O carinho, o amor, o formato da enfermagem ali, o formato do corpo clínico, o formato da gestão, tudo olhando para esse cuidado fundamental ao paciente oncológico, que é um paciente de alta complexidade. E mesmo assim, aquele paciente carrega para dentro do hospital a sua dor e o seu sofrimento. Alguns saem do hospital, outros, talvez ali seja a sua última estadia no plano físico, e às vezes eles saem do quarto, não na cadeirinha de roda como é o procedimento padrão, mas saem na maca, né? Lençolzinho coberto da cabeça, enfim, é uma situação. Então, esse momento em que o paciente desencarna dentro de uma instituição de saúde, ele se não foi muito bem tratado, isso não foi muito bem ajustado, todo aquele conteúdo psíquico, emocional que antecede a partida, ele é dragado pela própria estrutura da instituição, e ele é dragado principalmente pelos estados deletérios do subsolo. Eu posso te assegurar que o CEPOM, um dia eu vou contar essa história, porque eu já falei isso no vídeo, foi case de uma das minhas participações no Congresso Internacional, num dos congressos internacionais, das edições do Congresso Internacional de Radiestesia. Eu falei do trabalho que eu fiz na fundação daquele hospital e apresentei o case lá. E foi um trabalho meio que secreto, então posso falar isso hoje de boa. Então, o hospital hoje tem um sistema de reequilíbrio, é o que deu para fazer na época, por conta de um dos gestores que me franqueou o acesso. Não foi um trabalho complicado, foi um trabalho simples, porque a gente fez no subsolo, enquanto estava fazendo a fundação, o estaqueamento e as fundações. Porque se não fosse feito, aí o hospital seria um ambiente muito, muito hostil. E quem conhece essa instituição aqui em Florianópolis, em que pese o fato de tratar pacientes de alta complexidade, encontra naquele local um local de acolhimento, um local seguro, um local tranquilo, onde as pessoas podem se curar com serenidade, com tranquilidade, em que pese o fato de ser um quadro de alta complexidade. E aí eu estava comentando com ela que mesmo você tendo uma alta performance em geobiologia, sabe tudo isso que eu estou falando para você agora aqui, isso que eu estou falando não é discutido em qualquer programinha de geobiologia que se faça aí, a geobiologia quântica, geobiologia intergaláctica, geobiologia do Astar Shera, sei lá, qualquer porra dessa daí, né? Mas uma geobiologia em que trabalha com esses aspectos, com essas múltiplas facetas das dimensões que acoplam o lugar onde você vive ou trabalha, né, na sua moradia, no seu ambiente de trabalho. Então ali nós temos pelo menos, além das
três dimensões, nós temos mais uma, que é a dimensão temporal. O tempo, né? Às vezes as coisas não acontecem, isso aí foi a nossa conversa lá fora ainda, conversando, no momento que eu estava me despedindo da Neuza, eu estava falando para ela de alguns trabalhos que nós temos aqui em Florianópolis, notadamente no norte da ilha, na região ali da Lagoa da Conceição, um pouco mais para cima ali existe uma memória. Então, a parte fenomenológica leve de poltergeist que tem naquela região é de fazer com que as coisas elas não vão para frente com ênfase, sabe? Vamos pegar e vamos fazer. Poxa, e naquela região eu conheço muito bem aquela região. São pessoas amorosíssimas, são pessoas trabalhadoras, são pessoas dedicadas, são pessoas empenhadas nas suas vidas. E mesmo assim eu recebo alguns relatos. Eu tenho alguns amigos, alguns não, muitos amigos naquela região. Eu sempre pergunto, e aí, como é que tá? Porra, pois é, cara, a gente estava fazendo um negócio aqui, estava com esse empreendimento, geralmente a parte de empreendedorismo, estava fazendo isso aqui, estava tudo certo, quando você menos espera, o negócio anda para trás. Então, porque tem uma componente no processo dimensional da geobiologia, que é o tempo. O que aconteceu antes naquela área? Então, quando ela me contou dessa pessoa, que é uma pessoa do círculo próximo dela, que ela me conta desse local onde ela trabalha, eu até perguntei para ela, escuta, será que tem algum elemento temporal acrescido desse trabalho, acrescido que se sobrepõe, desculpa, que se sobrepõe ao processo, aos processos que estão tão evidentes agora, essa parte fenomenológica, bem como os aspectos comportamentais do grupo, da instituição onde ela trabalha. Ela falou, olha, Flávio, ali era talvez, acho que era uma fábrica ou era um local, eu não sei isso bem certo, mas eu posso pesquisar. E aí nós concluímos a nossa conversa, e eu tô contando isso tudo para você, porque isso serve como esse nosso encontro, e certamente ela aproveitou aquele momento ali que a gente estava conversando de maneira absolutamente informal. Eu estava mostrando, estava inclusive empunhando o dual rod novo dela e tal. Poxa vida, agora esse aqui, o meu AK-47 e tal. Eu faço brincadeira porque é um equipamento tão robusto que se equipara a Kalashnikov, o rifle soviético. E realmente uma máquina incrível. Aquele momento nosso ali foi meio que uma mentoria, e eu tô compartilhando isso com vocês porque ela foi muito precisa nos seus questionamentos. Então, quando eu falo isso para o meu aluno, Flávio, puxa vida, é isso aqui. Então, ela já me trouxe uma série de questões baseadas já na sua fundamentação de conhecimento. Então, a partir daquilo que ela já tinha feito, ela já tinha trabalhado, ela já tinha estudado, ela já tinha feito a lição de casa, tudo certinho. A hora que nós nos encontramos, e eu tinha absoluta certeza que nós íamos nos encontrar para entregar o dual rod a ela, por uma gentileza, queria me conhecer, eu fico feliz com isso. Aí depois ela levou uns gráficos aqui do Decágono, 9 círculos, então, que faz parte da nossa loja. Eu imaginei que fosse apenas e tão somente isso, mas não. Ela optou por me provocar no bom sentido, e ali acabou ficando uma mentoria. E eu estou passando isso para você aqui, porque foi o que nós comentamos ali naquele momento. E aí ela me pergunta, Flávio, eu vou diminuir, olha só a conversa. Porque quando você não sabe quando você não sabe o que você quer, é muito difícil você fazer perguntas sobre suas dúvidas. Quando você não sabe o que você quer, fica muito difícil fica muito difícil você fazer perguntas. Você não sabe o que perguntar. Você não conhece a extensão da sua dúvida, tudo mais. E aí nós estávamos discutindo uma
solução alternativa para do tamanho da instituição, não é uma instituição grande, mas comparativamente é uma instituição grande. Eu falei, ela tem um local onde ela trabalha, uma sala, onde ela eventualmente tem o tamanho da extensão da sua dúvida, certamente fica muito difícil você fazer perguntas. Você vai perguntar sobre alguma coisa que você quer aprender, é uma coisa diferente, tá? Eu quero aprender sobre tal assunto. Aí você começa, o que é isso? Como é que eu me interesso por isso? Como é que eu chego no conhecimento básico sobre o assunto? Quem são os autores que escreveram sobre isso? Onde é que eu procuro? Isso é uma coisa. Agora, você está enfronhado, está embrenhado naquela história, mas você tem conhecimentos ou informações fragmentadas, você provavelmente vai construir as suas dúvidas em cima daquele fragmento de conhecimento. É o máximo que você vai fazer de pergunta. Então, se você não sabe nada sobre o assunto, se você não tem absolutamente, talvez, nenhum interesse sobre ele, e você acha que quer ter alguma dúvida sobre aquilo, é provável que as suas perguntas serão absolutamente infundadas, elas não têm absolutamente nenhum sentido. Então, ela fez o seguinte questionamento para mim. Mesmo sendo um local extremamente grande, relativamente, que como você disse, não dá para fazer nada, eu falei, não dá mesmo, não adianta benzer o local. Não adianta chamar o pai de santo, mãe de santo, não adianta chamar nenhum desses radiestesistas da quinta série B, esses esotéricos da vida, que não vai acontecer absolutamente nada. Tem que derrubar e fazer de novo. Mais ou menos isso. Não, mais ou menos não. É isso. Ela falou, mas eu falei, ela tem uma sala no local? Ela tem uma sala onde ela faz a parte do trabalho dela, que ela tem uma função de gestão e tudo mais. Eu falei, bom, mas na sala dela nós podemos fazer um santuário. Nós podemos desenvolver algumas coisas dentro do ambiente desse local onde ela trabalha um determinado período do dia, de tal forma que ela possa não só produzir uma ação reequilibradora do local, não é de limpeza profunda, mas pelo menos uma ação reequilibradora e para que ela possa ficar acolhida naquele ambiente. Porque ela está, muito embora ela esteja eventualmente agasalhada, coberta, com um sapato impermeável, usando guarda-chuva, mas ela está no meio da tempestade. Mesmo você estando muito bem protegido, estando no meio da tempestade, você vai se molhar. Você vai se molhar, não tenha dúvida disso. Então é bom que ela consiga voltar para a sua sala de vez em quando, né, para o seu trabalho de gestão, e ali a gente fazer o trabalho. Então ela já ficou animada, puxa, então ela já tem as soluções, porque ela conhece os aspectos reequilibradores da geobiologia, para que ela possa trabalhar o local onde essa pessoa consegue ficar mais tempo. E aí ela me falou, Flávio, puxa vida, eu vou fazer um removedor de carga miasmática, o RCM, que é um equipamento que a gente ensina a fazer, pelo menos em 2 dos nossos programas e tal. E ela estava me contando como é que faz, porque usa fio de cobre rígido, tem que montar uma estrutura, tem uma base bioquímica que é uma base bioquímica deletéria, que atrai formas astrais, espectrais para aquilo ali, e utiliza um capacitor, tudo mais, um capacitorzinho de cerâmica ou um capacitorzinho de poliéster. Os dois funcionam bem. Tá? Lá eu sempre recomendo o de cerâmica, mas se não tiver o de cerâmica, o de poliéster também quebra um baita galho. Tá? Ele tem um tempo menor o de cerâmica não. De cerâmica o equipamento ele tem maior durabilidade, muito embora ele possa ser recarregado. E aí o que aconteceu? Flávio, onde é que eu não consigo? Onde é que eu vou comprar isso aqui? Não te preocupa, já vamos resolver o assunto aqui agora. Tá? Já dei as dicas para ela de como ela sabe como fazer, mas aí já fui lá na oficina, peguei os dois capacitores já meio parrudo, falei, ó,
Ele vai ficar meio exagerado aqui, porque é um capazol para 600 volts. Ele é um pouco maior, mas ele vai te atender perfeitamente ao processo. Ai, Flávio, que maravilha e tal, papai, já vou começar a fazer hoje. Quando eu ouço isso, pessoal, eu fico muito, muito, muito orgulhoso. Porque assim como essa minha querida amiga agora, já ficou de casa. Ela, assim como ela tem esse comportamento, essa atitude, eu tenho muitos dos meus alunos que às vezes estão fora daqui e que me incumbem de fazer essa mentoria e tudo mais de uma forma muito, muito igual, muito parecida. Né? Eu fico muito feliz em ajudar, né? Porque eles já vêm com mais da metade da compreensão do processo, compreendendo o processo. Né? Flávio, eu já sabia que não ia dar para corrigir aquilo, eu já entendi a razão porque isso não acontece. Entretanto, eu quis conversar com você e agora surgiu essa nova oportunidade de eu reequilibrar a sala de trabalho dela, onde ela tem a função de gestão ali na instituição. Então, o que aconteceu? Ela já, diferente das pessoas que querem tirar dúvidas de coisas que elas não sabem, você só pode tirar dúvida daquilo que você sabe. É um paradoxo. Você só pode tirar as suas dúvidas daquilo que você sabe. Porque quando você tem alguma dúvida daquilo que você sabe, daquilo que você está estudando, daquilo que você está se dedicando, a tua linguagem é muito fluídica nessa hora. Essa linguagem é muito, muito consistente. Aí você vem que tem um problema do espírito, que tem um problema do ET, que tem um problema do sei das quantas, que agora nós vamos colocar um grafiquinho com um cristalzinho e que isso aqui denota claramente, quem fala desse jeito, denota claramente que não tem a menor noção do que está falando. A menor noção da extensão do problema. E tampouco as dúvidas que elas têm estão lá no âmbito da religiosidade, do misticismo, do esoterismo tacanho e da marmotagem. Não, o problema é um problema sério, um problema que envolve questões microvibratórias e que são coisas contundentes. Você não pode lidar como a turminha da quinta série B faz. E foi isso que aconteceu, esse foi a nossa conversa, depois nós fomos nos despedir, ficamos conversando mais um pouco, o portão da minha casa aqui, como tem um desagregador na entrada do portão, quem fica ali no portão, parece que é algo que eu sempre primei, né? As pessoas que entram na minha casa, mesmo que entrem pela primeira vez, que deixem na soleira lá na entrada da garagem, na entrada do portão, todas as suas mazelas. Por isso que eu as recebo e as deixo plantadas no portão por alguns instantes. Né? E Flávia, mas é fácil, claro, se eu não conheço a pessoa. Por incrível que pareça, a Neuza chegou, pegou e entrou, vamos embora. Vamos que vamos. A sensação e a minha percepção não foi diferente. Bom, então essa foi a nossa conversa. Eu queria concluir esse nosso bate-papo de hoje aqui, esse vídeo, dizendo para você exatamente isso. Se você quiser fazer um trabalho de análise dentro do âmbito da geobiologia, é bom que você tenha uma formação de alta performance. Você não pode trabalhar com geobiologia se você não for expert em radiestesia. Se o seu dual rod gira que nem helicóptero, fique certo, nem estude geobiologia, nem te meta com isso. Ou você para de fazer o que está fazendo dentro desse âmbito e começa a fazer certo e vai estudar da forma como efetivamente manda a boa norma técnica para estudos dessa natureza, ou você vai se tornar mais um desses esotéricos bonitinhos, de cabelinhos cacheados, olhinhos azuis e que o dual rod roda que nem helicóptero. O que você vai fazer? Não sei, cara, não sei. Não sei. Talvez você fique legal aí num TikTok, numa dancinha do Instagram, ou alguma coisinha dessa natureza. Agora, quando o assunto é de alta complexidade, provavelmente você não vai ser chamado. Se você for ser chamado, provavelmente você vai fazer bosta nenhuma. Beleza?
Então eu quero te desejar um ótimo resto de semana ali, que hoje e amanhã você fique de boa, tranquilo, e que você estude sobre o assunto. Tá? Ah, Flávio, você não vai falar da radiônica? Você quer que eu dê um toquezinho? Muito bem. Se você for trabalhar com radiônica para fazer um reequilíbrio de uma instituição daquele tamanho, fique certo, o teu trabalho como radionicista, diferente do trabalho que você faz em agricultura pecuária, esse trabalho com uma grande instituição, uma clínica, um hospital, uma grande empresa, com situações semelhantes a essa, você vai ter bastante dificuldade para fazer esse trabalho. Tá? A não ser que você divida todos os setores. Nas empresas é mais fácil, tá? Posso te assegurar. Eu falo isso porque eu trabalho com radiônica para as empresas e quando tem questões deletérias na empresa, quando tem poltergeist, eu simplesmente não mexo com radiônica. Por quê? Porque eu vou perder tempo. Vou perder tempo. Agora, quando tem questões técnicas, sistêmicas, funcionais, ajuste de conduta na parte operacional e tudo mais, ou é um reequilíbrio aqui, acolá e tal, aí é tranquilo, é bater e funcionar. Ah, você dá manutenção a cada 3 meses, a cada 6 meses, você tem que ter uma agenda para isso, você contrata essa consultoria, que custa caro isso, certo? Para que você tenha esse tempo destinado a esse trabalho e boa. Tá bom? Agora, em casos onde há essa parte fenomenológica mais contundente, essa que eu relatei aqui no vídeo, eu sugiro que você não mexa com radiônica nesse processo. Porque ele é tão deletério, tão multifacetado, que ele difere do atendimento às áreas agricultáveis. As áreas agricultáveis elas são uniformes pela sua característica. Tá certo? Então é isso aí. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos dar mais linha nesse. E eu queria muito que você fizesse seu comentário. Queria muito que você desse seu like nisso aqui. Que você compartilhasse esse vídeo. Principalmente com aquelas pessoas que você entende que sejam pessoas ressonantes com esse conhecimento, com essas informações. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário. Diga o que ficou faltando aqui, porque isso é muito importante. E eu vou ficando por aqui, tá bom? Ótima quinta-feira para você. Deus te abençoe e te proteja. Tchau, tchau.